Bom dia pessoal, bom dia a todos. Eu estava ouvindo essa apresentação, estava em dúvida se era eu mesmo que tinha que estar aqui em cima. Mas chique, né? Bastante coisa, né? Impressionante. Obrigado pela apresentação, viu? Se puder depois o pessoal mandar para minha mãe essa gravação, ela vai ficar muito feliz, hein, Rogério? Será que você vai ter uma dessas também? Bom, pessoal, o André falou bastante a respeito do negócio e a respeito da mudança, né, que vai acontecer, ou já aconteceu com todos, no momento de sair mais da parte técnica e ir mais para a parte estratégica da empresa. E, na verdade, hoje, o que eu vou comentar um pouquinho com vocês é sobre a parte técnica da empresa. Embora exista essa mudança num determinado momento do dono da empresa, da alta gestão, etc., a gente, obviamente, não pode esquecer que a nossa rede é o nosso alicerce, né, para que o nosso negócio funcione, né? Então, o dono, a alta administração, a diretoria, obviamente, vai estar sempre olhando mais para o negócio, mas o alicerce tem que estar bem feito, né? A nossa base tem que estar bem feita, senão o negócio deixa de existir. E é sobre isso que eu queria comentar com vocês hoje, né? Falar sobre a saúde, né? Manutenção e saúde das redes FTTH. É importante quando a gente fala de saúde, né? A definição da Organização Mundial, né? É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Se a gente for levar isso para a nossa rede, fazer uma analogia com relação à rede FTTH, a gente pode pensar na saúde física da rede, então a estrutura física da rede, que aí vai estar envolvendo toda a parte de componente, infraestrutura, né? Onde a gente pensa, bom, isso precisa estar com a ausência de dano físico. Um ponto bastante importante hoje, foi até tema do que eu e o Rogério mencionamos no treinamento de ontem, né? E a realidade de todos vocês hoje é que todo mundo hoje tem 3, 4, 5 concorrentes na mesma cidade, né? Dificilmente a gente vê menos que isso em qualquer cidade do Brasil. E essa oferta de serviço para o cliente significa que é muito simples ele trocar, né, de um provedor para o outro. A gente sabe que tem casos em que, se a gente demora mais de um dia para fazer uma manutenção, ele já contratou o serviço de outro provedor que instala no mesmo dia. Então, significa o quê? Que o maior índice de mudança de um provedor para o outro, onde durante muito tempo a gente achou que fosse o preço responsável por o cliente deixar um provedor para o outro, hoje é a estabilidade da rede, ou seja, a disponibilidade da rede, o cliente ter o serviço ou não. Então, a gente pensar nessa saúde física da rede é super importante. E essa saúde, obviamente, que a gente tem que pensar desde o momento do projeto, da implantação da rede e depois a operação disso tudo, né, que é o que a gente vai comentar um pouco também. A saúde operacional, né, ou seja, pode ser que a rede não tenha um dano físico, ou seja, não tenha uma fibra rompida, mas eu tenha aí problema com sinal na rede FTTH. Eu me lembro que há 15 anos atrás, quando a gente começou a falar de projeto de rede, começou as primeiras instalações, né, era comum o pessoal fazer instalação de cliente, era EPON na época, né? E fazia as splitagens, né, com o desbalanceado até o clientezinho último lá acender a luzinha, mas aí ia no talo. E se acendesse com menos 32, menos 34, menos 35, tá bom, acendeu, tá bom. Só que a gente na época vendia 5 mega, né? 5 mega, 10 mega, e a hora que a gente começou a ter que vender 50, 100, 200, a gente viu que esse tipo de situação não dava, né? Não dava certo, né? A gente começou a aí sim se preocupar com o nível de sinal na rede. E esse é um ponto importante, bastante importante, que eu vou comentar ainda mais para frente para vocês. A gente ter
os níveis de sinal do cliente muito bem estabelecidos, vai evitar um monte de dor de cabeça. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Saúde preventiva, né? A gente pode falar também sobre saúde preventiva. É um outro ponto extremamente importante e que cada vez mais hoje as empresas já estão tomando conta desse ponto também. O que a gente quer dizer com saúde preventiva? É a gente ter monitoramento e a gente ter ação em cima da nossa rede antes que o cliente perceba perceba um problema. O que quer dizer isso? Eu não vou agir rápido quando o cliente tem um problema. Eu não vou ser só reativo e tratar de corrigir um problema do cliente. Não, a gente vai procurar degradações na rede para que essa degradação me indique um futuro problema. O cliente ainda não percebeu uma queda de desempenho, mas a gente poder atuar antes para que essa degradação não venha a ser no futuro um problema. Né? Então, como a nossa saúde, né, pensar isso de forma preventiva. E a saúde adaptativa, né? O que significa isso? A gente pensar também na rede, principalmente no que diz respeito a projeto, né, na evolução da rede, na evolução de tecnologias, né? A fibra ótica permite essa evolução, né, dentro da rede, né? Há tempos atrás, lá no comecinho, a gente falava do EPON, com 1 GB de banda por porta. Hoje, o mais comum é a gente falar do GPON, 2,5 GB por porta. Alguns de vocês, tenho certeza, já começaram a implantar o XGPON, 10 GB de banda por porta. E nós já temos disponível já o 40 GPON, e já estamos falando já das novas gerações de rede, que vão ter 100 GB por porta. Ou seja, a fibra permite isso, permite essa evolução, mas a gente tem que ter a rede muito bem estruturada e a rede muito bem mantida para que a gente possa fazer essa evolução. Né? Então, é importante que a gente, sim, né, tenha todo o foco no negócio, mas, como eu estou dizendo aqui, foco no negócio, sim, mas a base, o alicerce, precisa ainda estar bem feito. Ok? Muito bem. A importância de estudo, como a gente já comentou, né, diz a respeito da qualidade do serviço, né, principalmente no que diz respeito à satisfação do cliente. Então, hoje, há um esforço muito grande. Ontem, novamente, o nosso treinamento não foi técnico, né, foi de atendimento ao cliente, de uma metodologia que a gente criou para garantir a excelência no atendimento. E eu sei que vocês têm um esforço hoje muito grande com relação a manter a satisfação do cliente, né? Manter a satisfação para garantir, né, o long time value, né, ou lifetime value, como o André comentou. Agora, manter satisfação do cliente com a rede ruim, vai dar não. Não vai dar não, né? Não, mas minha rede é boa. A gente tem essa impressão, sim, que a rede é boa. Só que quando a gente vai para campo, e eu estou indo bastante para campo fazer o acompanhamento, né, das instalações, da construção da rede, a gente percebe alguns erros assim, básicos, que não deveriam estar mais acontecendo, mas segue acontecendo. Ou por falta de desconhecimento, falta de conhecimento do técnico, né, desconhecimento, ou realmente inabilidade, mas enfim, é importante a gente ter sistemas, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, que garantam que a gente realmente tenha uma rede boa, uma rede saudável, né? Isso é o ponto principal para que a gente tenha a satisfação do nosso cliente. Outra coisa, redução de custo. É muito mais simples, pessoal, a gente pensar em fazer uma manutenção preventiva na rede, né? Uma manutenção preditiva na rede,
né? Tem a manutenção corretiva, preditiva e preventiva. É interessante que quando eu fui procurar a respeito, né, dessa palavra manutenção no dicionário, eu gosto muito de saber o significado realmente das palavras, né? E até como é que se fala, Rogério? Etimologia, né? É isso? Enfim. Fala lá, manutenção é uma ação de corrigir algo ou de manter algo em condições operacionais. Olha que interessante. Tenho certeza, quando eu falo manutenção, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é corrigir alguma coisa. Esse é o pensamento normalmente que a gente tem, para tudo. E o que a gente precisa começar a pensar é, a manutenção tem que ser uma ação para manter a minha rede operacional, manter dentro das condições ótimas de utilização. Por isso que a gente fala então agora, não só da parte corretiva, mas da parte preventiva e preditiva, né? É o que a gente vai também ver a seguir. E isso vai determinar também a longevidade da minha infraestrutura. Esse é um outro ponto bastante interessante, pessoal. Eu me lembro também que lá no 2009, né, começando a fazer os treinamentos de fibra aí para vocês, o pessoal me perguntava, Ronaldo, quanto tempo vai durar a minha rede? Porque até então a gente trabalhava com rádio, e a cada 2 anos, 3 anos, a gente tinha que trocar os rádios, né? Tinha que trocar os rádios, ou porque o rádio já não funcionava direito, ou então porque já tinha uma outra tecnologia. Eu falei, não, a rede de fibra, ela vai durar, se bem projetada, mantida, etc., vai durar pelo menos 30 anos. E realmente é para isso. Agora, o que a gente viu depois na prática, né? Tanta gente depois tendo que trocar, fazer sua rede de novo, tanta gente tendo que substituir, por exemplo, CTO, né? Porque a CTO entrou formiga, porque a CTO entrou inseto, porque um monte de coisa. E a gente percebe, poxa, mas se o negócio é para durar 30 anos, por que depois de 2 ou 3 ou 4 eu estou tendo que substituir? Outra vez, cuidados básicos. Primeiro, qualidade do material. Né? Se eu não tiver material de boa qualidade, esquece que eu não vou ter rede por tanto tempo assim. Né? E eu sempre brincava, né? Como fibra ótica é luz, né? Usa luz, o povo fala assim, bom, luz, fibra ótica, luz vem de Deus, então tudo que é de fibra é bom. Não, tem material também que vem do capeta, né? A gente tem que saber filtrar e saber o que a gente quer colocar na nossa rede. Porque isso vai determinar, não é só a longevidade, é custo operacional, custo de manutenção, cliente parado sem o serviço, insatisfeito, churn. Então, é importante que a gente tenha esses pontos para observar. E aí vem coisas que acontecem na rede que às vezes até a gente não consegue controlar, né? Obras, né? Obras civis que eventualmente danificam a nossa rede. Às vezes, até a própria concessionária de energia vai lá e esquece de avisar, às vezes, né? Vai trocar o poste, só às vezes que esquece de avisar, né? E aí bagunça toda a nossa rede e a gente tem que rapidamente corrigir isso daí. Desastres naturais, obviamente, né? A gente tem aí a questão de tempestade, árvore que cai em cima de cabo, e a gente tem que saber atuar rapidamente em cima disso. E, infelizmente, a questão do vandalismo está ficando cada vez mais séria, né? Agora, de forma realmente séria, lá no Nordeste, vocês estão vendo, né, acho que pelas notícias, que o crime organizado está vandalizando a rede de muitos provedores e tomando conta dessas operações, né? Então,
isso a gente não tem como controlar, mas a parte que a gente tem como controlar, a gente precisa estabelecer processos para que a gente possa restabelecer a rede rapidamente em casos de problema. O outro ponto, principalmente no que diz respeito à parte de FTTH, pessoal, é a parte de conectores, né? É um ponto crítico que nós temos na rede FTTH. Vai determinar se nós temos a conexão com o cliente ou não, ou também pode determinar se a conexão entrega um bom desempenho ou não. Um dos mitos que acontece na fibra, ou acontecia, pelo menos a gente trata de retirar esses mitos, é que fibra ótica ou funciona ou não funciona. Já ouviram falar assim? Fibra ótica ou funciona ou não funciona. Mentira, mito. Fibra ótica também funciona mal. Também funciona mal. Então, o principal fator para um desempenho ruim dos nossos clientes, a parte de conexão. A parte de conexão. E essa parte de conexão vem principalmente qualidade novamente do produto. A gente precisa de bons produtos para poder manter a qualidade dessa conexão com os clientes. A preparação da fibra para a montagem do conector. É impressionante, eu faço muito treinamento, né, para técnicos também, e é impressionante que o pessoal acredita fielmente que limpar a fibra com o dedo é o procedimento correto. É impressionante como o pessoal crê nisso. Já perceberam que eu fico doido da vida, né? Eu faço uma analogia sempre com jogo de futebol, né? Porque todo mundo sabe do jogo de futebol. E eu digo o seguinte: para jogar bola não precisa de chuteira, dá para você jogar sem. Mas jogador profissional tem que usar. E os nossos técnicos são profissionais ou não? Porque se não for, continua limpando com o dedo. Agora, se quer ser profissional, por que não faz o certo? E faz isso sem entender depois qual é o problema que isso vai ser gerado na frente. Porque na hora funciona. Só que quando eu faço o corte da fibra, faço a preparação sem fazer a limpeza corretamente, fica a ponta da fibra estilhaçada. E eu coloco lá no conector e faz um bom contato e o sinal está bom. Só que esse estilhaço, com o tempo, se desprende. E quando se desprende, o sinal fica ruim. E aí eu vou lá, com o meu técnico vai lá naquele cliente e fala assim: o conector ficou ruim. Cacete, o que tem dentro do conector para ficar ruim? Tem algum circuito eletrônico, elétrico lá, alguma coisa para queimar? Não, tem a bendita fibra que eu coloquei lá estilhaçada, porque eu não limpei a porcaria direito. Básico. Só que a gente ri dessa situação. A gente ri, normalmente a gente faz piada disso. E não está tudo bem. Quem quiser ganhar dinheiro fazendo piada, também no futebol tem um exemplo disso. Tem o tal de, como é que chama? Luva de pedreiro. Rapazinho ficou rico fazendo firula. Ou não? Agora, vai perguntar se ele é jogador de futebol profissional. Não, ele é um firuleiro e está ganhando dinheiro, não tem problema nenhum. Então, se o meu técnico quer ser firuleiro, quem sabe ele ganha dinheiro, mas não me venha falar que ele é profissional. Nós estamos falando de coisas diferentes. Tá bem? E aí entra, obviamente, que eu falei para vocês, a parte de preparação da fibra, como entra a parte de clivagem e a parte da montagem, né, da rede. Estou chamando bem a atenção de vocês aqui, gente, porque
a gente está se distraindo demais com relação a isso. A gente realmente está dando muita atenção para atendimento ao cliente, para a satisfação do cliente, para o negócio, estamos cada vez entendendo mais o negócio. Está tudo certo, a gente também pensa dessa forma, mas de novo, não dá para descuidar do básico. Não dá para descuidar do básico. Porque daqui a pouco a gente vai ver o nosso castelinho desmoronar e vai falar, nossa, ninguém me avisou? Não, está avisado sim. Problema de sinal, né, com relação ao sinal de fibra atenuado, né, com diferença excessiva no sinal de retorno. Me desculpem hoje, fazia tempo que eu não era tão técnico assim. Eu estou sendo mais técnico hoje mesmo, e aí, né, principalmente quem não vem dessa área, né, perdão por toda essa parte técnica, mas a grande maioria, todo mundo acha que o principal sinal, o sinal mais importante é o que chega na casa do cliente. E se o sinal chegar bom na casa do cliente, está ok. E sinal bom está ali, né? Até menos 27, que é o limite da ONU, está tudo bem. Esse não é o sinal mais importante. O sinal mais importante é o que retorna para a OLT. Por quê? Porque o sinal que chega na ONU, ele vai estar sempre no mesmo nível. Ele não vai variar com o tempo. A OLT vai continuar transmitindo na mesma potência, a não ser que aconteça uma perda inesperada, né? Mas vai continuar transmitindo na mesma potência, e aquele sinal na casa do cliente vai continuar permanecendo estável. Agora, o retorno, como o retorno, a gente tem o sinal da OLT em TDMA, que a gente chama, né? A OLT determina slots de tempo para cada cliente falar e para cada cliente transmitir. Também acontece uma situação, a detecção desse sinal na OLT fica variando a potência a cada slot de tempo, porque cada cliente meu está com um sinal diferente. E essa variação no retorno, se eu tenho uma variação muito alta, isso começa a gerar taxa de erro. Esse sinal em TDMA, ele é síncrono, ele depende do sincronismo, e essa taxa de erro pode gerar depois a perda de sincronismo de um cliente e a desconexão dele. E eu estou falando de taxa de erro, tá, gente? Não estou falando de perda de pacote. A taxa de erro acontece lá na camada 1, pacote é lá na camada 3. Então eu estou falando de taxa de erro, que acontece antes. Então a pessoa pode falar, mas eu medi a banda e não deu também perda, fiz o ping e não deu perda de pacote. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. E aí o que acontece? Começa a aparecer alguns problemas na rede que a gente fala, não estou entendendo. Do tipo, o cliente desconecta sozinho, aí depois de um tempo ele conecta de novo, aí desconecta de novo, e fica nesse negócio. E eu vou na casa dele, medir o sinal está menos 22, menos 23, e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí troca o conector, troca o drop, troca o NU, falei, troca a rede logo de uma vez, né, para ver se melhora. E o que estava acontecendo? Variação no sinal de retorno de vários clientes na mesma porta-PON. Eu preciso manter isso equilibrado. De novo, a questão não é no cliente. Se no cliente está com 18 ou 25, tanto faz. Mas na OLT, se tiver um cliente com 19, outro cliente com 29, aí começam os meus problemas. Mas e para evitar isso, Ronaldo? Bom, se eu fiz um bom projeto, e principalmente se a minha rede é balanceada, as minhas CTOs estão todas com a mesma potência, dentro de um mesmo ramal. E se as CTOs estão tudo com a mesma potência dentro do mesmo ramal, por que o sinal no cliente vai estar diferente? Adivinha? Drop, montagem de conector.
mas acendeu, tá bom. Não, não é acendeu, tá bom, não. É poder medir a CTO e depois lá no cliente, a diferença que tem, tem que dar 1 dB e acabou. Ah, mas 2 funciona. Não perguntei se 2 funciona. Quero 1 dB e acabou. Porque é isso que vai garantir depois essa uniformidade no sinal de retorno. Infelizmente, o técnico que vai fazer a instalação não sabe disso que eu estou falando. Mas a gente tem que saber e a gente tem que cuidar. Por isso, o cuidado também, né, com a preparação, treinamento e etc. desses técnicos todos. Então, isso que eu estou comentando com vocês, gente, tenho certeza que vários aqui já passaram por isso. E sem perceber o porquê que essas coisas aconteciam. Tá? Então, cuidado com essa parte de sinal, né, no cliente, e esse sinal de retorno que eu estou dizendo para vocês, que acaba sendo o mais importante, tá bem? E aí a pergunta, né, ali embaixo, para fazer a provocação, qual é o sinal, né, que é preciso no cliente para garantir a excelência do serviço? Você já falei para vocês, né, já respondi, né? Não é a potência no cliente que vai garantir a qualidade do serviço. Se ela tiver com 22, 23, 24, 25, 26, 27, está tudo bem. Agora, eu preciso garantir o retorno e que o retorno esteja bem equilibrado, que o retorno esteja estável. É isso que eu preciso garantir. Que não haja diferença muito grande. Quando estou falando de diferença muito grande, é em torno de 5 dBs, entre os clientes que eu tenho na porta POM. É isso que é o mais importante. Tá? A gente garantir essa característica da nossa rede. E aí entra na parte da gestão propriamente dita da rede, que a gente pode falar a respeito de processos operacionais. Procurem realmente documentar os processos de vocês, tanto para a construção da rede, como para a própria instalação de clientes. Tenham realmente procedimentos minimamente escritos. A gente sempre começa a fazer um trabalho, né, a rede, quando a gente monta, né, provavelmente a gente montou mesmo, e a gente ensina alguém. E depois o próximo funcionário aprende com quem a gente ensinou. E depois o outro aprende com o outro, ou seja, vai se fazendo as coisas e muitas vezes vai se perdendo a informação correta, vai criando um monte de vício, e a gente acaba depois tendo problema. Então, documentem os processos tanto de construção como de instalação. E a documentação da rede como tal, extremamente importante, inclusive depois para a gente poder fazer a recuperação, a gente fazer a manutenção. Existe hoje uma infinidade de sistemas, de plataformas que fazem essa documentação da rede. Alguns sistemas de gestão já trazem hoje também esse tipo de documentação integrado. Mantenham essa documentação, inclusive, atualizada. É incrível como muitas e muitas vezes a gente conhece empresas relativamente grandes hoje, aí com 30, 40, 50 mil clientes, que sofrem hoje com a manutenção porque a documentação não foi feita no momento que deveria ter sido feita. A gente normalmente fala assim, não, mas a minha rede é pequenininha, não precisa. Não deixe ela ficar grande sem a documentação. Documentem desde o início. Isso vai ser fundamental para a gente depois recuperar a rede de forma mais rápida, tá bem? Fazer um monitoramento proativo, que eu já comentei com vocês.
A gente também tem vários sistemas hoje que fazem a medição, por exemplo, da leitura do sinal do cliente. E aí, dependendo do sinal, ele está verdinho, está laranjinha, está vermelhinho, tal, e está lá. E muitas vezes eu vou nas empresas, né, que tem esses tipos de sistemas, e eu vejo um monte de laranja, um monte de vermelho. Falei, e aí? Ah, não está dando tempo para a gente ver isso. Então, vocês me desculpem falar dessa forma, mas vocês estão gastando esse dinheiro do sistema à toa. O negócio está dizendo, está vermelho, precisa que venha fazer alguma coisa. Não está dando tempo. O cliente nem ligou ainda reclamando. Faz um favor, economiza esse dinheiro. Vai fazer outra coisa com esse dinheiro, porque você não está usando o sistema como deveria. Não adianta o sistema me falar para mim se eu não tiver essa ação em cima disso. O sistema está me dando a proatividade que eu precisaria, mas depois se eu não tiver ação em cima disso, não faz nenhum sentido. Então é importante a gente também definir esses processos para ser proativo e, como eu falei para vocês, evitar que o cliente ligue para a gente. Uma das coisas que o Rogério me ensinou é que a gente pensar em relacionamento com o cliente, da mesma forma que a gente se relaciona com a esposa da gente, se a gente tentar se relacionar só em momento de crise, não consegue ter um bom relacionamento. Então, se a gente tentar se relacionar com o cliente só quando ele liga com problema, ou só quando a gente liga para cobrar, não tem relacionamento que salve. Então a ideia é ser proativo, para que a gente possa sim também, inclusive, estabelecer um bom relacionamento com o cliente. E a manutenção preventiva e preditiva. Esses dois termos aí podem ser novos para vocês, mas o preventivo, bom, detalhe, não é a mesma coisa, preventivo e preditivo, tá, gente? O preventivo são manutenções que a gente faz de forma periódica e com um período bem definido. Se a gente for pegar um exemplo do carro, eu troco o óleo a cada 10 mil quilômetros, isso é uma manutenção preventiva. A preditiva não tem uma frequência certa para acontecer, mas vai depender de como acontecer, por exemplo, a degradação da minha rede. Então eu vou atuar de forma preditiva, porque eu sei que se a degradação continuar dessa forma, em algum momento eu vou ter problema. E eu atuo antes. Né? Esse daqui é um ponto bastante importante. Extremamente importante. Para o pessoal técnico aí, eu tenho certeza que boa parte da rede de vocês aí, a parte de backbone, né? Está lá em anel, ou seja, eu tenho redundância da minha rede. A redundância é fundamental, só que por outro lado, ela deixa a gente um pouco mal acostumado, preguiçoso. Por quê? Imagine o seguinte, que eu tenho o meu tráfego da minha rede, e uma das pernas aqui do anel atenuou. Bom, os BGP da vida lá ajustam o tráfego, etc. e tal, né? Mas continua tudo funcionando. E não quebrou a fibra. Um lado atenuou. O outro lado, depois de um tempo, quebra a fibra. E aí todo o tráfego tem que vir para aquele outro lado que está atenuado. E aí o que acontece? Um monte de cliente ligando porque o link não está legal. Nossa, mas eu tenho anel. Você não cuidou bem do seu anel. Um lado ficou atenuado e você não corrigiu. Então o que a gente tem que fazer? Pelo amor de Deus, não é simplesmente ir lá verificar o que está acontecendo quando quebrar a fibra. Eu tenho que monitorar a degradação do sinal.
Isso que eu estou contando para vocês aconteceu no cliente nosso, o Rogério acho que lembra disso lá em Mauá, lá em São Paulo, que quando restabeleceu o outro lado do anel, né? Aliás, restabeleceu primeiro o lado que estava atenuado, o rapaz falou assim, eu perguntei para o rapaz, com que potência está agora desse lado aí do anel? Backbone, e lá era 40 GB, se eu não me engano. Ele falou assim, está menos 18. Menos 18, 40 GB, meu amigo. Menos 18 é bom para 10, para 40 não é não. Falei, qual era a potência que tinha que ter? Não sei. Falei, como não sabe? Não fez projeto? Vamos lá calcular qual era a potência que tinha que ter. Menos 9. Calculando a potência de saída, perda até o outro lado, menos 9. O que esse link estava fazendo com menos 18, menos 15, sei lá? Ah, mas é que estava funcionando. Puta que pariu, cacete, não é funcionar, é fazer o negócio direito. Ou seja, nós temos que ser exigentes com a nossa rede, gente. Tá? Muito bem. Na parte ainda de documentação técnica, como eu falei para vocês, né, a gente falou já dos procedimentos operacionais, né, mapa e tudo isso que essa documentação traz, registra todas as alterações também, é importante para a gente manter essa rede bem documentada. Define as especificações técnicas dos produtos que vocês vão ter na rede. O que eu mais ouço o pessoal reclamar para mim, técnico, né, principalmente, é assim, pessoal que compra material aqui na empresa só quer saber de preço, só compra produto porcaria. E eu falo assim, o comprador da sua empresa tem por obrigação comprar o preço menor. Se ele não comprar o preço menor, eu falo para mandar ele embora. Mas aí vai só comprar esses produtos? Não, ele tem obrigação de comprar pelo menor preço. Desde que esse produto cumpra com as especificações técnicas que eu defini, que a minha engenharia definir. Então ele não vai comprar qualquer coisa. Eu vou dizer para ele, está aqui a especificação técnica, e aí ele compra o mais barato. Agora, a gente vê o pessoal pedindo material aí para pessoal de compras, eu quero um cabim de 12. E aí o cara compra o cabim de 12 mais barato, cadê o restante da especificação? Eu quero uma caixa de emenda de 24 FO. Que mais? Quantas entradas, quantas saídas, se tem sangria, se é para colocar no poste, se é para colocar na cordoalha, qual o tipo de vedação? Não sei. E aí vem a caixa de emenda, a mais baratinha que tiver, de 24 FO. E aí eu vou reclamar do cara de compras? Primeiro a gente tem que fazer o nosso né, trabalhinho de casa. Certificar a rede, gente. Certificar a rede é extremamente importante, tanto do ponto de vista de inspeção visual, teste de continuidade, medição de potência e validação do serviço, já pensando em cliente. Mas, o que é a certificação da rede? Montei a rede, instalei a CTO, vai lá e faz a medição. E a medição tem que ser conforme definido no projeto. Dica, faz a medição de todas as portas da CTO, deixe uma etiqueta lá com esse valor. Porque daí o técnico, quando for instalar, não precisa medir? Precisa sim. Mas quando o técnico medir e perceber, de repente, que na certificação da rede estava 22, e agora ele vai usar, está 25,
25 tá bom para instalar? Tá. Só que ele já tem que levantar a bandeirinha. Infra, tem 3 dB de atenuação aqui. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso a gente pensar também de forma proativa. Qual era o valor que eu tinha no momento da entrega da rede? Qual é o valor que eu tenho agora? Aumentou demais? Vamos acionar a infra. Precisa fazer a manutenção. E aí a gente pode pensar em fazer uma manutenção preventiva. Tá bem? E a outra coisa com a validação do serviço, né, quando a gente pensa em cliente, já falei para vocês o 1 dB entre caixa e cliente. Recentemente eu estava fazendo um treinamento online, né, e ontem um do que participou do treinamento estava me falando que foi um AUE dentro da empresa dele, porque eu estava contando, né, que a perda na fibra ótica, a perda na fibra, quando a OLT transmite, é 0,25 dB por quilômetro. Então eu preciso de 4 quilômetros para fazer 1 dB. E normalmente eu vejo o técnico falando assim, não, deu mais que 1 dB porque eu instalei um drop de 200 metros, de 300 metros. Falei, inventa outra desculpa. Não é o drop, não é a fibra. Começa a limpar direito a fibra na hora de montar o conector. Tá? Então, essa certificação é importante a gente fazer. Tá? Monitoramento, então, contínuo, a gente comentou já. Análise preditiva, monitoramento de SLA, no caso de clientes corporativos, é importante a gente manter esses relatórios. Os sistemas de gestão que a gente tem de rede, né, hoje, eu diria que praticamente todos vocês têm, de alguma forma, um sistema de gestão de rede, provavelmente até a própria OLT, ou o sistema do fabricante da OLT. Dá para a gente toda essa informação de topologia, de gestão de alarme, de análise de desempenho. Novamente, o que a gente precisa é ter procedimentos bem definidos para ter ação em cima disso. Agora, o que eu vejo que já começou a acontecer e vai acontecer cada vez mais, é eu colocar inteligência artificial integrado com tudo isso. Porque daí essa inteligência artificial vai poder, né, fazer essa detecção preditiva de falha que a gente falou. Acompanhar essa degradação de forma muito precisa e apontar para a gente, olha, é lá que você precisa ir fazer a manutenção hoje. Então, a IA hoje eu vejo assim, entrando muito forte dentro da operação nossa, principalmente com a gestão da rede, tá, gente? Então, a detecção preditiva, como eu falei, otimização de serviço, né? Eu posso, a OLT também, no processo dela principalmente de upstream, ela faz uma alocação dinâmica de banda, né? Eu posso estar fazendo isso conforme eu perceba tráfego do cliente ou não, através da IA, e fazer uma alocação melhor. Ronaldo, mas o que tem a ver isso, né? Tem a ver, principalmente, de novo, nesse TDMA, que se eu não fizer essa alocação legal, eu começo a ter um outro tipo de probleminha que a gente tem, que daí não é mais a latência, não é o ping, chamado jitter. E esse jitter, quando começa a crescer demais, começa a exigir mais processamento também da minha CPU, da OLT, e também, se eu não conseguir tratar isso direito, perda de sincronismo, né? Taxa de erro, perda de sincronismo, aquela história toda. Né? E a gente consegue fazer esse ajuste também pensando em IA. E diagnóstico avançado, né? Pensando em causa raiz de problemas mais complexos, né? A gente podendo diminuir tempo de reparo. Então, isso tudo ajuda a gente em redução do tempo,
economia de recurso e a experiência do cliente aprimorada, tá? Então, vale a pena a gente dedicar também uma atenção muito forte com relação a como é que a gente pode integrar a inteligência artificial dentro da nossa operação. Isso vai ser algo fundamental para a gente, tá ok, gente? E por fim, mas não menos importante, é o treinamento técnico, né? O nosso treinamento dos técnicos, né? Com os princípios, com a compreensão dos fenômenos, né? Dizendo para o cara que ele tem que limpar a fibra, né? Não é com o dedo, né? Enfim. Técnicas de instalação, quais são os procedimentos corretos para a gente evitar atenuação, reflexão. Dar ferramentas de diagnóstico e dar instrução para o técnico também, saber diagnosticar um problema. O povo hoje está muito no piloto automático. Não pensa, às vezes, no que está acontecendo. O cliente reclama que não está conseguindo abrir um site específico, o técnico nosso vai lá, mede a potência, troca o conector, porque um site não está funcionando. O que tem a ver um site com a potência do conector? Ah, mas eu tentei. Pelo amor de Deus, que tentou? Vamos pensar um pouquinho, tem que pensar também. Claro, a gente tem que dar instrução, a gente tem que capacitar, mas vamos pensar também. Agora, esse tipo de característica, aí vai uma outra crítica também, é por quê? Porque normalmente o que a gente cobra do técnico, o que é? Fechar o OS. A gente não cobra dele pensar, a gente cobra dele o quê? Fechar o OS e ir para a próxima. Tá bom? Nós precisamos ser eficientes. Agora, a gente precisa também o quê? Né? Elevar o nível. Porque falar para mim que depois a gente é melhor que o concorrente, porque nosso atendimento é bom, e fazendo desse jeito aí, igualzinho o outro, não, o atendimento seu é igualzinho. E aí, obviamente, se o cliente vê um precinho mais barato, ele vai, porque o serviço é o mesmo. Envolva os técnicos também no processo de definição de critérios, vai gerar engajamento. Então, estou cobrando dos técnicos, né, cobrei dos técnicos agora, mas envolve o pessoal técnico também no tipo inclusive de procedimentos, de ferramentas que ele vai precisar, de algumas soluções que ele precisa ter para facilitar o trabalho dele. Quem vai saber os detalhes do que ele precisa é ele que está em campo. Ele precisa também ter a proatividade. Mas envolver a pessoa nisso. Quer ver um exemplo mais ridículo de tudo desses treinamentos todos que eu faço? Todo mundo reclama para mim que o clivador não está bom. E aí você vai ver o clivador, não está bom mesmo, já caiu do chão lá de cima do poste 3 vezes. E aí você pergunta para o técnico, por que caiu? Ah, eu estou trabalhando em cima, o clivador cai, né? Eu falei, claro que cai, ele não tem asa. Então, que cai eu sei, e o que você vai fazer para resolver o problema? Ó aqui, ó. Engancha isso aqui no clivador. Aí ele não cai mais, ele fica aqui. Quem não for técnico, dá o cordãozinho para o técnico e fala, agora você engancha no clivador e não cai mais. Mas envolve o pessoal para poder melhorar toda essa comunicação, inclusive, tá, gente? Então, conclusão. Se a gente pensar nessa saúde toda e ter cuidado com toda essa saúde, menos interrupção, né? Isso significa que a gente vai trabalhar de forma preventiva e preventiva. Vai reduzir custo operacional. Vai reduzir custo operacional. Muitas vezes a gente não tem a grana toda para comprar bons equipamentos porque o custo operacional está baixo. Daí não sobra grana para investir. E aí a gente criou, como é que era mesmo, Rogério?
o ciclo da desgraça. Custo alto operacional, não sobra dinheiro, compra material ruim, dá mais problema, precisa de mais gente, custo operacional. Não, vamos pensar em fazer um bom projeto, material ok, menos custo operacional, e aí nós estamos no ciclo da riqueza. E satisfação do cliente, que no final das contas é para isso que a gente está aqui, né? Para garantir a satisfação do nosso cliente. Rapaz do céu, ainda falta 30 segundos, Rogério, você acredita? Então nós temos 30 segundos, acho que, para pergunta, gente. Ou não pode pergunta? Bom, pessoal, obrigado. Mais uma vez, muito contente de estar aqui com vocês. Tá? E nos encontramos ali pelos corredores. Um abraço.